Olá, seja bem-vindo a este canal. Nós vamos falar hoje sobre Isaías, capítulo de número 6, ao versículo de 1 ao 13. Tenho certeza que nesta mensagem, nesse esboço de pregação, nesse estudo da palavra, você vai aprender algo que talvez você ainda não havia aprendido durante esses anos em que você vem estudando Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 ao 13. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai crescer no conhecimento a respeito desse texto. Bem, para nós continuarmos esse estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui neste canal. Algumas perguntas interessantes precisam ser feitas antes de nós começarmos a estudar Isaías capítulo 6. Vamos começar esse estudo fazendo a seguinte pergunta: será que Deus, no versículo de número 8, estava procurando alguém para usar? O que você acha? Será que Deus não sabia que Isaías aceitaria a incumbência de ser profeta? Se Deus sabia, como de fato a Bíblia diz que ele é, e eu creio que ele é, onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Então chegamos ao entendimento que Deus sabia que Isaías iria aceitar essa incumbência. Deus sabia que o profeta Isaías iria dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, qual o significado do versículo de número 8, que está escrito: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo, nessa videoaula. É importante compreender o contexto dessa passagem. O ano desse acontecimento foi 740 a.C. Isaías tinha aproximadamente 20 anos de idade. Ele já havia recebido algumas visões de Deus sobre acontecimentos futuros. Se você observar Isaías, capítulo 1 e o versículo 1, diz que ele recebeu visão desde o reinado de Uzias até Ezequias. Então ele recebeu as visões da parte do Senhor durante o reinado de Uzias, de Acás, de Jotão e também de Ezequias. Antes de acontecer o capítulo 6, Isaías já tinha recebido algumas visões da parte de Deus, não todas as visões do capítulo 1, 2 e 3 e 4 e 5, mas algumas visões ele já havia recebido da parte do Senhor. Mas ainda ele não havia sido chamado por Deus para falar à nação. É importante que você compreenda: Deus já estava dando para Isaías sinais de que ele seria o profeta. Deus já estava dando visões para Isaías. Devido à sua pouca idade, eu compreendo, e agora falo eu, compreendo que Isaías não estava entendendo o chamado de Deus. Apesar de Deus dar visão para ele, que geralmente Deus dava visão para profeta, Deus já estava dando sinais para Isaías que tinham um chamado profético na vida dele, mas ele não estava compreendendo esse chamado. E é relevante nós lembrarmos aqui que Isaías era um historiógrafo, alguém que era encarregado de escrever sobre a história de Uzias. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 26, 22, você vai ver que ele estava ali para escrever sobre a história de Uzias, mas Deus estava chamando Isaías para escrever sobre a história do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas só que como naquele período, após a morte de Uzias, o reino de Israel entrou em três profundas crises, crise moral, política e espiritual, para você compreender um pouco a crise moral, havia injustiça, o pecado estava banalizado. Na política, não havia se levantado um rei como Uzias, com um reino de prosperidade. Então a política estava em decadência, estava se começando uma guerra. O povo estava entrando em guerra, o reino da Síria estava pelejando para guerrear contra Judá. E no reino espiritual, Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. Verso 3 e o 3 fala sobre isso, verso 3 e 11 de Miqueias também fala sobre isso, que no espiritual o rei havia se corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, os profetas profetizavam apenas por dinheiro. Então havia uma corrupção generalizada na vida espiritual do povo de Judá. E com certeza Isaías, por causa das visões que Deus já estava dando para ele, estava insatisfeito com os acontecimentos, porque Deus já estava mostrando algumas coisas para ele. E é aí que entra a chave de interpretação desse. É quando Deus desperta
Isaías, o escolhido. Geralmente, quando alguém está insatisfeito com algo, é porque Deus está lhe chamando para usar nessa área. Guarde bem isso. Quando alguém está insatisfeito com algo, é porque Deus está lhe chamando para usar nesta área em que o povo de Deus está atravessando. Então, nós vamos falar nesta mensagem despertando um escolhido de Deus. Bem, Deus desperta Isaías de três formas. Como que Deus desperta os seus escolhidos? De três formas. Primeiro, se manifestando a ele. Ele despertou Isaías se revelando a Isaías, mostrando que ele está no trono e no controle de todas as coisas, mostrando as coisas ocultas para os homens normais. Toda pessoa chamada por Deus sempre vai ter uma experiência com Deus. Se você é alguém chamado por Deus, Deus vai te dar experiência, vai dar visões a respeito dos acontecimentos, mas visões também a respeito de quem Deus é. Quando Deus levanta alguém para ser o seu representante, primeiro Deus mostra quem ele é, o Deus Santo, o Deus poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando Deus se revela ao profeta Isaías, Deus estava mostrando para ele visão do trono, a visão da adoração dos serafins, e aquela adoração dos serafins fez com que Isaías também olhasse para dentro de si e ver o quão pecaminoso ele era, o quão mal ele era por dentro, e ele percebeu uma necessidade de Deus primeiro trabalhar na vida dele para depois trabalhar através da vida dele. E aí que entra o nosso segundo ponto. Deus desperta Isaías transformando a vida dele. A santidade de Deus desperta a consciência de Isaías acerca da sua própria santidade diante do Senhor. Deus o purifica e aqui há um entendimento que é meu. Aquela brasa que foi tirada do altar de Deus é uma figura de Cristo que saiu do trono de Deus, veio até a terra, veio até o homem pecador para purificar. E aí você pode ampliar mais esse argumento. Então Deus desperta Isaías. Ao despertar Isaías, Deus desperta ele transformando a sua vida e desperta ele também dando a ele uma mensagem. Então a mensagem que Deus dá para Isaías, João capítulo 12, versículo 40 ao 41, fala que essa mensagem era a respeito de Jesus, a respeito de Cristo. João fala que Isaías viu assentado no trono Jesus, o Cristo, e a mensagem que Deus deu para Isaías foi a respeito do Messias. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Cristo no Antigo Testamento. É interessante que alguns textos, Atos 8, 30, 32, quando o eunuco pergunta para Filipe, dizendo, olha, o profeta fala a respeito dele ou a respeito de outro? Filipe responde, ele fala a respeito de Jesus. Isaías, quando foi despertado e chamado por Deus para uma nobre missão, ele não foi chamado para falar das suas glórias, para falar dos seus êxitos, para falar do seu ministério, mas foi chamado para falar de Jesus. A mensagem de Isaías era Jesus. Os profetas daquela época, como disse Miqueias 3:11, pregavam por dinheiro, pregava para massagear egos de pessoas que pagavam por essas profecias. Mas Isaías recebeu de Deus uma mensagem diferente, uma mensagem a respeito de Jesus. Ele foi despertado quando Deus se revelou a ele, ele foi despertado quando Deus trabalhou na vida dele, e ele agora é despertado enquanto Deus trabalha através da vida dele. Ou seja, Deus deu a ele um ministério, Deus deu a ele uma mensagem. Olhando para o texto de Isaías, nós podemos perceber bem claramente, quando estamos desapontados com as crises ao nosso redor, com os acontecimentos, devemos acreditar que Deus vai nos despertar para sermos instrumento usado nesta hora ou nesta área. Então, o texto de Isaías, capítulo 6, diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós tem um significado muito importante. Deus estava querendo despertar Isaías para o chamado que Deus já tinha para a vida dele. Deus pergunta quem há de ir por nós, porque sabia que Isaías já estava desconfortável. Isaías já estava revoltado com o que estava acontecendo. Então Isaías diz, eu quero ir, eu quero fazer algo para mudar essa situação. Que você possa ter hoje o mesmo pensamento de Isaías. Quando estamos desapontados com as crises, com os acontecimentos, quando nós estamos revoltados com a situação que está à nossa volta, é sinal de que Deus está querendo nos despertar para nos usar nesta área. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação.